Bom dia ou boa tarde, depende do horário que você está assistindo. Estamos aqui mais uma vez no Contra-Argumento e hoje eu não tenho um, mas sim dois convidados especiais. O Tenente Coronel Rafael Carmo, do Batalhão Tiradentes, e também o Sargento Ribeiro. E eu convidei esses dois agentes da segurança pública para que a gente possa falar um pouco sobre o comportamento do cidadão de Itumbiara, o que anda acontecendo, as ocorrências. Eu acredito severamente que a polícia, a presença da polícia na rua, ela mantém a ordem. Esse é o papel do policial. Só que a população não está ajudando. O comportamento do itubiarense ele está estranho no trânsito, ou em qualquer outro tipo de situação. Tá ficando complicado a cidade. É difícil dar uma volta, passar numa calçada, alguém pode te atropelar. Ou se você estiver passando pela Avenida Tarumã, um louco vem em altíssima velocidade. Então tá complicado. E a polícia ela não é mágica. Não é possível deixar um policial militar em cada esquina da cidade. Nem faz sentido algo assim. Então, esse é o objetivo desse episódio, que eu acredito que não será apenas um. Já conversamos muito aqui e com certeza teremos assunto para muitos outros episódios. Então, vou apresentar para vocês o Tenente Coronel, por favor, faça uma breve introdução do senhor. Apresente para as pessoas quem o senhor é, o que o senhor faz, há quanto tempo o senhor trabalha com segurança e tudo mais. Walter Bar, aos ouvintes, quem for assistir o podcast posteriormente, bom dia ou boa tarde, né? Igual você falou, aí depende do horário. Perfeito. Bom, eu sou tenente-coronel, hoje estou como tenente-coronel da Polícia Militar de Goiás. Entrei na instituição no ano de 2010, completei recentemente, no mês de julho, agora 15 anos, né, de instituição. Sou formado em Direito, sou bacharel em Direito, fui assistente de juiz do Poder Judiciário durante 4 anos e 7 meses, quando então, posteriormente, prestei o concurso da Polícia Militar. Durante 2 anos como cadete na Academia da Polícia Militar do Estado de Goiás, na cidade de Goiânia. Durante 6 meses como aspirante da Polícia Militar do Estado de Goiás, fui comandante de patrulhamento urbano em 6 unidades na capital também, na cidade de Goiânia. Posteriormente, já como segundo tenente, servi no entorno de Brasília, na cidade de Santo Antônio Descoberto. Depois de um período, retornei já como primeiro tenente para o batalhão de eventos, na cidade de Goiânia novamente. E posteriormente, ainda como primeiro tenente, vim para Itumbiara, servi aqui também como comandante de patrulhamento urbano. Fui chefe de todas as seções, operacional, administrativa, chefiei a Agência Regional de Inteligência. E quando fui promovido ao posto de capitão, assumi o subcomando do 26º Batalhão, aliás, da extinta 10ª CIPM, que era na cidade de Morrinhos. Lá fiquei quase 3 anos, posteriormente retornei ainda como capitão aqui para Itumbiara. Fiquei chefe da Agência Regional de Inteligência do Comando Regional, do 6º Comando Regional. É, Ainda como capitão, assumi o subcomando e posteriormente o comando da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar na cidade de Piracanjuba. E lá fui promovido ao posto de major. E um mês de major recebi um convite para comandar o 5º Batalhão da Polícia Militar aqui na cidade de Tumbiara. Então, desde então, estou aqui há 3 anos e um mês, quase que exatos, né, como comandante do 5º Batalhão. Como disse, sou bacharel em Direito, tenho pós-graduação em Processo Penal e Direito Processual Penal, cursos dentro da instituição, e a gente está aqui para esclarecer dúvidas, para agregar ao conhecimento da população e também para aprender. Um currículo extenso, né, Coronel? Muito bom esse currículo. Espetacular. Eu não fazia nem ideia do seu currículo, na E verdade. apesar de não ser criado aqui em Tumbiara, sou filho de Tumbiara, sou nascido aqui, sou filho de um servidor público, meu pai hoje é aposentado, servidor do Banco do Brasil, mas nasci aqui em Tumbiara e morei em várias cidades ainda como criança, adolescente e adulto ainda na, nas redondezas aqui, Goiatuba, Pontalina, Bom Jesus, Aporé, Golvelândia, Morrinhos, Goiânia e assim vai. Muito bom. Eu gostaria de deixar um ponto claro, eu não mencionei anteriormente, mas eu vou falar agora, antes que eu me esqueça. Em primeiro lugar, é uma satisfação imensa receber os senhores aqui. É um assunto do meu interesse, segurança pública. Eu acho isso extremamente importante.
talvez até mais importante que a saúde, vem em primeiro lugar, porque se não houver segurança, você nem consegue sair da sua casa para chegar no hospital e ser atendido. Então, eu tenho muito respeito pela polícia militar. Eu acho que é indispensável a polícia, a segurança em uma cidade. É algo assim de extrema importância. Então, isso eu queria deixar muito claro e avisar os senhores também que as portas do meu estúdio estão abertas para a polícia militar sob qualquer circunstância, para falar sobre qualquer assunto, qualquer demanda, qualquer ajuda que eu possa colaborar com a polícia. Vai ser um prazer imenso. E é uma satisfação tremenda ter os senhores aqui. Tudo bem? Que isso fique claro. Bom, agora o Sargento Ribeiro, por favor. É, primeiramente, bom dia. Né, agradecer em primeiro a Deus por ter nos dado a oportunidade de estar aqui com pessoas de alto gabarito. E também agradecer aí ao público que está nos ouvindo, nos assistindo aí, né? E, externar assim meus agradecimentos. Meu nome é Ricardo Ribeiro de Souza, estou em Tumbiara há quase 40 anos, né? Sou filho de militar. Meu pai foi comandante aqui em Tumbiara na década de 80 até 90, ele esteve ao comando, e assim ele trouxe a tradição militar para a família. Né? Sou o primeiro sargento hoje, né? Estou como primeiro sargento da Polícia Militar, trabalho na parte administrativa hoje, mas já fui é, do, do Grupo de Patrulhamento Tático, né? Do antigo GPT, já fui da Agência de Inteligência do 5º Batalhão e do 6º Comando Regional, já participei também. Já tive em várias sessões administrativas. E antes de retornar para o 5º Batalhão, eu estive por 3 anos quase no Batalhão Rural, fazendo aqui a área de Tumbiara até Caldas Novas e Naciolândia, Bom Jesus, Goiatuba e região. Seriam 11 municípios, a qual o meu pelotão estava destinado a patrulhar, fazer o serviço de serviço comunitário com a sociedade do campo. Né? Então, no mais, eu sou formado em gestão e segurança pública, né? E atuo atualmente aí diretamente com o comandante, Tenente Coronel Rafael. Outro ponto interessante, você está comentando sobre patrulhamento rural. Nos últimos anos, teve uma mudança significativa do patrulhamento rural aqui na nossa região, não foi? Foi a nível de estado. Ah, Né? sim. A Polícia Militar ela abraçou uma iniciativa do então Tenente Coronel, hoje Coronel Carvalho, né, juntamente com o governador Ronaldo Caiado, onde implantaram o georreferenciamento, que é o cadastro de todas as propriedades rurais do Estado. Né? Com esse cadastro georreferenciado, a gente teve uma possibilidade de estar mais presente, mais ativo junto ao produtor rural, junto ao proprietário rural. Né? Então, se tornou mais fácil você ter a imagem de onde é aquela propriedade, de como se chegar, de como atuar. Você você tem dentro desse cadastro o proprietário, o funcionário, o seu maquinário, você tem acesso a tudo isso. Então você sabia como agir. Né? O senhor está sendo modesto, sargento, porque eu fiquei sabendo de grandes ações do patrulhamento rural aqui na região de Tumbiara. Não, tivemos várias ações aí de repressão ao crime, né? Prisões de foragidos, recuperação de maquinário, apreensões de produtos ilícitos, Fiquei sabendo de como muita coisa. defensivos agrícolas, né? O abate clandestino que ocorria diariamente aqui, diretamente, principalmente nessa época do ano, que está vindo aí a época do Natal, né? Então, diminuiu-se muito, foi muito, assim, trouxe uma transformação no estilo de patrulhamento rural. E só complementando, acho que é a ação mais significativa, porque há alguns anos atrás, talvez o Ribeiro lembre com exatidão essa data, porque ele foi um dos precursores lá também, o patrulhamento rural era responsabilidade das unidades. Por exemplo, o 5º Batalhão tinha ali as suas viaturas de patrulhamento rural. Ele quem administrava isso? O nosso governador Ronaldo Caiado, junto com a primeira-dama Dona Gracinha Caiado, implantaram unidades específicas de patrulhamento rural. Então, hoje tem o Batalhão Rural, que cuida 2 batalhões. somente disso. O que isso melhorou? Primeiro que eles cuidam só disso. Então, eu tinha que, às vezes,
Quando eu falei o comandante do batalhão aqui à época, né? Uhum. Eu não estava como comandante nessa época. E não só no quinto, todas as unidades tinham suas patrulhas rurais. Então ele tinha que cuidar do trânsito, de Maria da Penha, de outras coisas e também do patrulhamento rural. Então, às vezes, um policial que nem conhecia a região rural era colocado ali porque tinha que se fazer o patrulhamento rural. Entendi. Então, com a criação deste batalhão, eles vivem isso 24 horas. Tem um comandante do batalhão São rural, especialistas, né, são coronel? especialistas disso e cuidam só disso. Então, Inclusive hoje tem um existe. problema aqui na zona rural, o 5º Batalhão vai em apoio. Quem toma as ações ali na zona rural é o Batalhão Rural. Eles têm curso específico para isso, eles têm o georreferenciamento de todas as propriedades rurais, com cadastro quem mora ali, de maquinário, que planta, quem é o proprietário e assim vai. Então, isso também eu acredito que contribuiu significativamente para melhorar o atendimento na zona rural, a diminuição do crime na zona rural, até porque eles conseguem empenhar maior tempo nisso. Às vezes nós tínhamos um evento na cidade e um dia não dava para fazer o patrulhamento rural. Hoje não, o patrulhamento rural ele é feito diariamente, diurno, noturno, a qualquer hora. Tem viatura da Patrulha Rural, por exemplo, na região aqui de Tumbiara, que o Sargento Ribeiro, inclusive, recentemente fez parte lá. Eu percebi, eu fiquei sabendo, eu comentei com o Sargento Ribeiro, porque eu fiquei sabendo de várias ações do patrulhamento rural, e em situações tensas, inclusive, de sequestro, que eles resolveram o problema, assim, tirou de letra. Se tornou uma coisa assim tão pungente a situação da criminalidade rural e visando esse crescimento à época, né? O governo do estado ele criou também até uma delegacia específica para isso. Nós hoje temos uma delegacia que toma conta dessa área de crimes rurais, Somente isso, né? somente crimes rurais. Então, junto com o batalhão rural, nós temos também essa delegacia, onde com a diminuição dos laços, né? Troca de informações entre as duas instituições, conseguiu debelar vários crimes, várias situações, como você está citando. Então, De digamos que sequestro o, de o animais. governador leva a sério o item segurança, né? Segurança pública, sim. Mudou Com bastante. certeza é um homem do campo e deu certo. A gente acredita que deu certo, ainda tem muito claro a melhorar, mas aqueles crimes bárbaros que a gente viu de invasão de propriedades, não vou dizer que zerou, porque a nossa sociedade ainda não está preparada para isso, ainda não chegaremos a esse ponto, mas muito em breve pode ter certeza aí que com o empenho dos policiais que lá estão, e essa é a intenção da Polícia Militar, de realmente zerar todo e qualquer tipo de crime ocorrido aí na zona rural. Perfeito. Coronel, então, saindo do assunto do patrulhamento rural, conta para nós qual a visão do coronel, do batalhão Tiradentes, a respeito da cidade, da segurança da cidade de Tumbiara, do comportamento do cidadão. É, é, a gente vê som incomodando o vizinho, o trânsito caótico, tendo acidente com vítima fatal. Quase que toda semana a gente tem notícia disso. Como é que o batalhão Tiradentes, como é que o coronel tá visualizando isso aí? O que que o senhor acha a respeito dessa situação? Primeiro a gente falar que o 5º Batalhão ele não cuida só da cidade de Tumbiara. Então, essa unidade policial militar ela é responsável por outras 3 cidades, são 4 ao todo. Itumbiara, que é a maior cidade, Bom Jesus, Inaciolândia e Cachoeira Dourada. E por mais que sejam próximos, né, acho que a cidade mais distante aqui é Inaciolândia, está quase 100 quilômetros daqui, são completamente diferentes as atuações lá. Então, Bom Jesus tem um público, ali tem algumas usinas, vem muita gente de fora, é um público flutuante, e na Ciolândia mais voltada para o agro, é passagem de GO, então é uma população quase que fixa, próxima a uma outra cidade que nem é a nossa área, que é no caso Quirinópolis, é muito mais próximo de Quirinópolis, que pertence a uma outra unidade policial, do que propriamente aqui o 5º Batalhão, e Cachoeira Dourada, que também é uma cidade voltada para o agro, mas tem um pouco ali da parte turística, tem um lago dentro da cidade que atrai bastante pessoas diariamente, principalmente finais de semana, carnaval, já foi muito maior, né? Acredito que, Sim. que, que você saiba aí da história de Cachoeira Dourada, Aham. mas ainda atrai esse tipo de gente. É, cada local tem a sua particularidade, mas eu afirmo sem dúvida nenhuma. O principal problema é a imprudência, não adianta, é o erro humano. O erro humano. A gente pode colocar a culpa aqui em sinalização, e principalmente na sinalização. Mas isso já melhorou demais. A gente anda nesses municípios. Pode ser que esteja um pouco apagado alguma coisa, mas a sinalização existe.
ela existe. A É, faixa de pedestre existe, o pare existe, é, o semáforo existe, o radar existe. é muito fácil a gente responsabilizar o outro, né? Muito É muito fácil, cômodo. muito Eu vou cômodo. responsabilizar o prefeito da cidade, ou a polícia Muito cômodo militar, fazer isso. porque eu bati meu carro. Eu não parei meu carro, mas a culpa é do Mas se policial você Então, militar. é observar, 99%, meu ponto de vista, é imprudência, não tem como fugir disso. O... E eu falo imprudência não só do motorista, de quem está ali dentro do veículo, da moto, do carro, também do pedestre. Não estou citando aqui nenhum tipo de situação, mas muitas das vezes também o pedestre contribui para essa prática de acidentes, entre outras coisas. Então, assim, é uma desatenção. E eu sou pedestre, eu sou motorista, eu estou me incluindo nessa situação, tá? Então, não tenho dúvida nenhuma que se todo mundo pare, chega ali, pare. Qual o significado da palavra pare? Não tem outro, não é ir devagar, é parar. Vermelho, pode passar? Não pode. É igual a gente vai em escolinha fazer principalmente nas semanas de trânsito, as escolas chamam muito, né, com crianças. Para que serve o semáforo vermelho? Parar. Pode passar? Não. Pode olhar aí devagarzinho? Não. No verde passe. Se todo mundo fizer isso, jamais vai ter um acidente de trânsito no semáforo. As regras de rotatória, todo mundo que tirou a carteira estudou isso, sabe, tem que fazer prova, não tem como não saber essa regra. Talvez com o tempo vai esquecendo. Eu tirei a carteira há vários anos atrás, quase 20 anos atrás. Eu sei as regras da rotatória e talvez sem nunca ter lido depois que eu tirei a carteira. Não é quem chega mais rápido ou quem vem em determinada pista. Em tese, quem entra primeiro na rotatória tem a preferência e dela é um ali. redutor de velocidade, na Então, às vezes, a realidade. pessoa entrou primeiro, o outro vem para uma via de maior fluxo mais rápido, ele acaba colidindo. Mas ele está errado, ele não deveria ter feito daquela velocidade. Ele deveria ter chegado e na rotatória, com 4 saídas, vamos fazer um exemplo aqui, todas têm o pare. Então chega ali, pare. Eu estou vendo que não vem ninguém. Pare. Conta até um. Parou, olhou, foi. Jamais vai acontecer um É. acidente. Coronel, o senhor está falando sobre um detalhe interessante que eu diria que é a coerência, na verdade, no trânsito. Ou bom senso. Não interessa o objetivo, mas é algo assim. O que acontece? É, nós vimos postagens nas redes sociais que o pessoal fala, essa rotatória da Afonso Pena mata muita gente, dá muito acidente. Bom, a rotatória, na verdade, ela não faz nada. Quem faz é o motorista imprudente. E ela é totalmente sinalizada dentro do que a legislação Voltamos, considera seguro, né? voltamos naquele assunto. Eu vou culpar o prefeito ou a polícia militar ou a falta de sinalização. Qualquer outro, menos ele, né? Ele não tem culpa. Ele Ele não está tem culpa. acelerando o carro dele, que bateu em outro carro, ele não tem culpa. Quem tem culpa é o coronel, o sargento Ribeiro. Ou o Johnny. O Johnny É, ele é culpado do meu acidente. faltou fiscalização. Mas tem que ter um radar aqui. Mas o radar não vai fazer esse motorista imprudente frear. Se ele avançou e atropelou uma pessoa, ninguém vai fazer ele frear. Mas assim, Walter, se você analisar, igual foi citado aí a questão da sinalização. Eu moro aqui há quase 40 anos e nesse tempo todinho nunca vi tanta sinalização. O pessoal mudou até a maneira de sinalizar. Estão fazendo a sinalização ou refazendo a sinalização em período noturno. Eles estavam fazendo diurno, a pedido, né, entendimento do secretário, começaram a fazer durante a noite. Você pode ver que às vezes na sua rua não tinha aquele sinal, estava já apagado. E agora já está tendo. Você vai em vários bairros. Só que é muito difícil você manter essa constância, porque começa num bairro, você tem que passar para outro, e Itumbiara cresceu demais. Mas está sendo feito. Então entra o quê? É a direção defensiva. Quando você vai tirar a carteira, você tem algumas aulas de noção de direção defensiva. Não quer dizer que você tem total, mas você tem. Algumas das pessoas hoje acham que é simples, vou comprar uma moto, não vou tirar a carteira, e está andando. Então ela não vai ter essa noção, mas ela sabe que é errado, porque ela vê o outro parando. Então é a consciência do ser humano que está faltando aí. A coerência, como você disse, está faltando. O bom Sargento, senso está faltando. é o bom senso. Tudo uma questão de bom senso. Então, se o ser humano não começar a agir dessa maneira, você não vai ter essa Faça situação isso. melhorada. Você aí que está assistindo o podcast, faça isso. Faça isso um dia. Realmente obedeça o que determina a legislação. Se tem a placa de pare, por mais que você esteja com visão ali dos dois lados e à frente, mas mesmo assim pare e depois continue. Respeita a velocidade das vias de 20, 30, 40 ou 60 quilômetros por hora. Dentro da cidade nós não temos velocidades mais altas que essa. Você vai ver que você vai chegar na sua casa no mesmo tempo, sem correr nenhum tipo de risco.
E a gente possivelmente diminuiria em 99% dos acidentes. Isso aí que o senhor está falando, coronel, tem E, pesquisa já sobre e isso. principalmente em Né? rodovias, né? É até estranho a gente Hum. ver aí carros que chegam a 220, 300 por hora. Nós não temos rodovias no país que são permitidas velocidades acima de 120 km por hora. Vai daqui para Goiânia ou daqui para Uberlândia a 80 km por hora. Você vai chegar 5 minutos depois do que você sair a 110, 120. Mas veja a diferença da segurança nesse trajeto que você vai fazer. Sem risco E nenhum. não vamos longe, Sem não. risco nenhum. Se você pegar aqui dentro da nossa cidade mesmo, que a gente, querendo ou não, fazendo a fiscalização, você observa muito. Tem um ponto aqui dentro da cidade, dois pontos na realidade, que o pessoal não atina do perigo e o risco que ele corre e faz os outros correr. Pega aquele traçado ali da Beira Rio, entre o Clube de Furnas e a Prefeitura. Tem uma faixa contínua. Uhum, é verdade. Certo? É uma faixa contínua. Vira e mexe, você vê condutores forçando passagem, acelerando e ultrapassando de qualquer maneira. Vamos pôr somente a questão de fiscalização, a multa. Dá mais de R$ 1.500 de multa. O cidadão fala, o outro só vai sentir se ver a multa chegar. E está vendo a multa chegar. Só que o cara não tem consciência disso. Todo mundo deixa para fazer suas obrigações em cima da hora. Aí quer sair acelerado. A faixa Você contínua tem no entendeu? Itarumã, não tem, Tem na sargento? Itarumã também. É É, outra que você pega todo mundo forçando. É os dois pontos que é. você vê principais aqui em Itumbiara que tem essa faixa contínua e que traz um certo risco. A Itarumã tem um risco enorme por causa da quantidade de pedestre. E o pedestre é um outro provocador de acidente. Você pode olhar na maioria da cidade, o cara vê a faixa de pedestre a 100 metros, ele não vai até lá a faixa de pedestre. Ele Não, vai atravessar na diagonal, ele vai atravessar reto, na horizontal. nem a Então 5 ele não metros. quer saber. Ele coloca a própria vida em risco. Aí vem o cara que está com excesso de velocidade, o cara que é o imprudente. E acontece os acidentes aí. Então a gente tem N questões, N situações que estão provocando esses acidentes. Então começa pela consciência do ser humano. Para ter o atropelamento, nós precisamos não somente de um motorista imprudente, talvez, só que nós precisamos também de um pedestre, talvez desatento. Com certeza. Porque se o senhor vai atravessar uma rua, o que é o normal de se fazer? Olhar para não parar e olhar, né? O senhor vai olhar É para o todos mínimo, os né? lados, né? Com certeza. Bom, se está vindo um carro numa velocidade alta, eu não sou invencível. Eu não vou atravessar. Essa faixa não é um muro ou uma barreira que vai me proteger. A faixa de pedestre não é É um só uma local. sinalização que eu tenho que passar por ali. Que me Realmente. dá Então, assim, acesso ali. eu vou na faixa de pedestre, eu tô vendo um veículo chegar em alta velocidade, ou talvez o motorista está desatento, alguma coisa assim. A faixa de pedestre não me torna invencível. Não vou atravessar. Eu vou ter bom senso. Peraí, deixa esse motorista, esse doido passar, e depois eu Depois eu continuo. sigo, né? Qual a Né? necessidade de eu atravessar até correndo? Isso. Você Então, assim, entendeu? todos têm que ter bom senso, todas as partes. Se todas as partes tiverem, a gente não vai ter um acidente. O motorista imprudente, o pedestre desatento, talvez, ou acha que tem preferência. Como estávamos conversando antes, coronel, sobre a mentalidade do cidadão de Goiatuba, a respeito de faixa de pedestre. Em Goiatuba, eu já cansei de ver, Goiatuba, o motorista de Goiatuba, ele para e dá preferência para o pedestre. Não acontece a mesma coisa em Tubiara. Qual a diferença do, do, do cidadão de Tumbiara para o cidadão de Goiatuba? Porque Goiatuba é peso, o motorista ele para e dá preferência para o pedestre. Já em Tumbiara isso não acontece. Então é difícil até de justificar. Como é que existe essa diferença de pensamento da população? É o que eu falei aqui, né? Nós estamos atuando em cidades próximas aqui, pertencentes à nossa unidade, e realmente a mentalidade é bem diferente em todas elas, né? Cada um tem, claro, tamanho, eh, espaço das vias, isso interfere um pouco, claro. Mas não tem como, 99% imprudência, seja do motorista, seja do pedestre. Então, se todo mundo realmente obedecer o que está na lei de trânsito, com certeza vai acontecer um ou outro acidente. A gente já viu acidentes em que todo mundo às vezes estava certo e realmente aconteceu, né? Mas são raríssimos, raríssimos. Com Aí certeza a é gente propriamente o acidente, né, coronel? é um acidente, O né? acidente, Isso, realmente. isso. Agora, a gente tem que tomar cuidado para não misturar aqui, principalmente para as pessoas que estão assistindo, porque a ideia é conscientizar. Por isso que eu estou com dois especialistas, digamos Por assim. coincidência, nós estamos, infelizmente, recentemente, nos últimos 30 dias, alguns acidentes com óbito. E aqui em Tumbiara, 3 ou 4, em Bom Jesus também. Então, por coincidência, o podcast aqui está acontecendo nesse período, né?
Então, se a gente parar para analisar ali cada um desses, todos imprudência. Todos imprudência. Se a pessoa tivesse respeitado uma faixa de pedestre, ou respeitado a sinalização, estivesse dentro dos limites de velocidade, não teria acontecido. Vidas não teriam sido perdidas. Infelizmente, vidas ainda serão perdidas, muitas, até que, se Deus quiser, um dia todos tenham 99% ou 90% da população tenham a consciência de que essa imprudência é que leva a esses acidentes. O senhor mencionou um detalhe interessante agora que eu me recordei de um acidente que teve, eu acho que há 4 semanas, entre uma Fiorino e uma Bis na Itarumã. E eu vi o vídeo daquele acidente, eu assisti ele várias vezes. O que tinha um bebê, eu acho que de 6 meses, entre o pai que estava dirigindo a Bis e a mãe que estava no passageiro. Aquele acidente foi interessante porque todos estavam em velocidade baixa. A Fiorino, por exemplo, ela estava parada na esquina. E ela avançou e atingiu a Bis. E a Bis também estava em velocidade baixa. E mesmo assim aconteceu o acidente, que lá realmente foi um acidente. Apesar que, se a gente for estudar o caso detalhadamente, pode apontar, por exemplo, que o motorista Fiorino estava desatento, não viu a Bis. Teoricamente, eu aprendi com meu cunhado que não existe preferência. Ele acha que não existe preferência. Tem que parar em tudo quanto é esquina e olhar. É o ideal. E a gente É, acaba reclamando desse que para. Se você estiver atrás de alguém que para em toda esquina, você acaba reclamando daquela pessoa. realmente, eu já tomei muita buzina já. Porque não tem nenhum par, não tem nenhuma observação, mas tem uma esquina. Eu sei que se tem uma esquina, pode virar uma pessoa e cruzar aquela esquina em alta velocidade. Eu não vou arriscar meu Ó, pescoço. as regras de trânsito, elas são tão complexas, mas também devem assim ser, se a gente obedecesse, porque até velocidade mínima a gente tem que respeitar. Então, assim, você não pode chegar numa via de grande circulação, porque corre-se o risco de provocar um acidente, que é 60 por hora, e está trafegando nela 10, 15, 20 por hora também não. Eu não sei. Então, você tem uma velocidade mínima para transitar ali, porque se ela tem esse fluxo mais rápido, é justamente os carros desenvolveram maior velocidade. De carro, um carro, uma moto com uma velocidade mais alta, né? Vamos supor que 60 km por hora dentro da cidade aqui, no Celso Maeda, entre outros aí na Modeste Carvalho. Então, alguém transitando ali 10 por hora, ele corre-se um risco também. Então, isso também é passível de multa. Muita gente não sabe. Mas isso também é passível de multa. Eu ia confirmar com o senhor agora, inclusive, se eu não me engano, a velocidade mínima é metade da máxima? Eu estou Isso, equivocado. Não Isso, é? nesse isso. valor. Então, se eu tiver numa via de 40 km por hora, eu não posso trafegar, por O exemplo, mínimo a seria 10. 20. O mínimo é 20. Claro que depende ali da condição, mas em condições normais da via de trânsito, tiver tudo limpo ali, no mínimo a 20 por hora. Mas isso é automático do ser humano, se você analisar. Desloque daqui para Goiânia, lá em Aparecida de Goiânia, naqueles radares. Velocidade 80 por hora. Certo? O cara viu o radar, ele reduz. Mas ele reduz tanto que passa a 40, a 30, por causa do medo do radar de levar a multa. Uhum. Passou aquilo ali, ele acelera. Então a consciência do cara é o quê? Naquele local eu vou diminuir, mas depois eu acelero. Aí alguns não, permanecem naquela velocidade, que era 80 a máxima, né? Mas fica a 10, 30 por hora, trazendo transtorno também e podendo provocar um acidente. Né? Um veículo mais pesado que não der conta de parar, mesmo estando na velocidade normal, que está muito pesado, ele vai acabar provocando um acidente. Então isso também traz para dentro da cidade esse tipo de problemática. Nós temos também trânsito de veículos mais pesados, pessoas que aceleram demais, e a hora que vê, ela está atingindo a outra que está numa velocidade menor. Sargento, o senhor comentou um detalhe que eu também tenho curiosidade. Tráfico de veículos pesados dentro da cidade. Há alguns dias atrás, eu discuto muito no meu Instagram, e principalmente sobre trânsito, com várias pessoas. E teve um caso aqui em Tumbiara, algumas semanas atrás, de um tremião, eu acho, aquele caminhão que tem duas 3E, partes. isso. E o motorista, ele trafegou na contramão. E aí tinha uma quantidade muito grande de pessoas defendendo o motorista, falando que ele não sabia. Eu até argumentei, falei assim, então o motorista de caminhão agora vai ter que sair com um guia, provavelmente, para ensinar para ele cada rua da cidade onde ele pode trafegar ou não, se é contramão ou não. Porque se esse caminhão vai na contramão e vem aquela bis com o pai dirigindo e um bebê de 6 meses no meio da bis e a mãe atrás e Com sofre um acidente, eu tenho certeza que a justificativa que eu não sabia que é contramão não vai funcionar. Com certeza ele viu, porque a maioria das nossas ruas hoje são sinalizadas, tem a sinalização.
ele poderá alegar, às vezes, não, estou indo pelo trajeto que um GPS está me mandando aqui, o Waze ou o Google Maps, que acontecem erros. Já aconteceu comigo, até na viatura mesmo, a gente tenta passar em alguns determinados locais, o mapa te mostra alguma coisa. Que hoje a facilidade da tecnologia te faz utilizar esses acessórios. Uhum. Então, mas ele como motorista, principalmente motorista profissional, que se entende que o motorista profissional é aquele que tem uma habilitação maior, né, não pela idade ou tempo que ele está habilitado, mas sim pela capacidade que ele tem, né? No caso aí, um premião, ele é uma categoria I. Ele deveria ter um pouquinho mais de atenção. Então, faltou o quê? A atenção. O mínimo é a atenção. Além da contramão de direção, ele poderia estar sendo notificado pela falta de atenção na condução do seu veículo. Porque Então, ele vai responder por essa falta de atenção. Ele envolvendo em um acidente de trânsito, ele vai se envolver em cima disso. E o que vai ser observado? A via está totalmente sinalizada? Tá. Onde ele entrou? Tal local. Tinha sinalização? Estava correta a sinalização? Então, por que ele entrou? Então, existem esses erros. Mas aí entra aquela situação, você falou do motoqueiro desavisado, que vem normalmente e tal. Cadê a atenção dele também? Aqui a gente tem muito acidente envolvendo, não só aqui, mas no país no geral, choque traseiro. O cara, ele anda colado. O cara, ele vira, de repente, numa rua, não esperou o que estava na frente completar a conversão, ele já vira de uma vez em cima e acontece o choque. Então, falta atenção também desse aí. Existe aquilo que a gente está debatendo desde o começo, a direção defensiva. Cadê? Nós estamos esquecendo desse lado. a Né? coerência. Por mais que você tenha o direito ao trânsito naquele local, a preferência é sua, não deixamos de ter a obrigação de existir a direção defensiva, a observância do trânsito. Porque do mesmo jeito que a gente está falando que aquele está trazendo, eu tenho que ter a sensação de que vai trazer aquele problema. Seu cunhado está certo. Não existe preferência. Entendeu? Então a gente tem que estar parando, a gente tem que estar olhando, a gente tem que estar observando. E aqui em alguns locais da cidade, principalmente, a gente tem que ter um pouco mais de atenção, principalmente ao final da tarde. Você pega a Rua Goiás, vai subir a Goiás, a Tiradentes, o sol contrário, Santos Dumont. te cega, a Santos Dumont. Né? Então, assim, você tem que ter uma certa atenção. Não é só confiar que o veículo vai parar, que o seu freio vai parar. É saber que o improvável pode acontecer. Pior de tudo, sargento, não é nem o meu freio parar. É quem tá vindo atrás, inclusive. Cadê a distância de É, segurança? É uma então, das coisas que a gente aprende nos nossos cursos dentro da polícia, né, a condução de veículos de emergência, que eu também sou instrutor, é de você manter aquela distância, de você saber olhar nos seus retrovisores e ver se vai dar um espaço para você fazer uma conversão, se necessário, entendeu? Então, hoje, falta às vezes isso aí numa instrução para você tirar sua carteira, falta, mas o dia a dia te provoca a ver isso aí. É lógico. É uma coisa lógica, natural que você aprenda isso, que você tem que manter aquela distância. O Código de Trânsito fala 5 metros. Mas por que eu não posso parar 6, 7 metros de distância do cara ali? Para evitar o cara recuar, né? Porque não está me vendo. Teve uma feira de veículos pesados esses dias para trás aí, nos Estados Unidos, eu estava vendo uma reportagem. Caminhões com câmera para todo lado, porque existem os pontos cegos. Hoje você tem sensores em veículos aí para te avisando de tudo que é lado. Ele te fala que tem um motorista que está vindo de um lado que você não está vendo. Né? Mas não vamos só esperar nesses veículos mais novos, que nem todo mundo tem condição de comprar um veículo novo com tanta tecnologia. Vamos começar a observar. Você entrou, para, dá uma olhada, vê o seu retrovisor, olha à frente. É a mesma coisa a sua segurança na hora que você vai chegar na sua casa. Você não chega direto na sua casa e já entra. Você vai sinalizar, vai olhar, olha para trás. Porque aquele pequeno segundo que você está entrando na sua casa, o ladrão entra também. E assim é o trânsito. A gente tem que analisar dessa maneira. sargento, o que eu vejo, coronel também, o que eu vejo é muita a falta de coerência, ou bom senso, independente do que a gente for chamar aqui, mas a pessoa ela não está preocupada com isso. Ela não se preocupa com ela, muito menos com o próximo. Então, é o que acontece, é ultrapassar na faixa contínua ali na Itarumã. Ah, não, aqui dentro da cidade tem problema, não, vou. Aí vai ultrapassa. Aí ocorre o acidente. Não, aqui a preferência é minha. Então, não me interessa, eu vou passar, a preferência é minha, acabou. Que isso? De onde você tirou isso?
Ah, o cara bateu atrás, ele é o responsável. Mas eu poderia ter evitado isso aqui. Então, assim, Eu é bom poderia senso, né? sinalizar. Às vezes até na faixa de pedestre, o que é que acontece muito? Muita gente não para na faixa de pedestre com medo do que vem atrás. Ou Por quando isso que para, liga, você tem liga que pisca-alerta parar, também. ligar o pisca-alerta, avisar e visualizar no seu retrovisor se o cara está até numa velocidade compatível que vai parar Isso. para você. Ele tem que saber disso, não Entendeu? é, não é que ele tem que parar ali na faixa. Se não der para parar, ele vai tentando diminuir a velocidade, não deu para parar, ele passa, lógico. O pedestre tem que esperar ele parar também. Por isso que eu falo que são obrigações mútuas, tanto do pedestre quanto do É o motorista. bom senso que a gente está Então, às mencionando vezes, aqui. você até vê que alguém está sinalizando ali na faixa, vem freando, mas percebe que o veículo atrás não está vendo, não vai parar. Principalmente moto. Você não vai parar porque ele vai provocar um acidente. O pedestre não deve passar até que veja que realmente o trânsito ali parou. E ainda assim, ele tem que tomar cuidado, porque principalmente com motos, né? Às vezes o carro parou, a moto vem pelo lado, infelizmente nós tivemos até uma situação dessa, né? Exato. Então, assim, são obrigações mútuas, todos têm que prestar E essa atenção. situação é tão pungente que você vê, até mesmo nós, quando estamos no nosso deslocamento, que a gente fala patrulhamento normal nosso, a viatura para e o motoqueiro vem e joga pela lateral. Muitas vezes a gente já comunica um com o parceiro, ó, manda parar, põe um braço para fora, manda parar. Porque o cara vem acelerado e ele não quer saber do pedestre que está passando. Ele só desvia do É o tempo veículo. dele. Eu já vi isso também Você muito, entendeu? Então, sargento. assim, e a hora que você faz uma notificação, faz a apreensão do veículo, o cara chia, mas ele não tem o senso a- a- de humanidade, de ver que ali vai estar passando uma pessoa que poderia ser um parente dele ou ele mesmo, uma hora, que ele vai querer ter que tenha esse respeito com ele também a hora que ele for passar. Então falta esse respeito. É até uma situação que eu vejo muito, que eu ando muito por aí também, né? O que que acontece? Você está passeando na Afonso Pena, por exemplo, para na faixa de pedestre, o carro para, né? O pedestre passar, vê o motociclista e ainda corta pela direita ainda. E ele vem em alta velocidade, nem no sonho ele pensa em frear. Não, o que que ele faz? Joga para a direita, corta pela direita, que está errado, e passa em altíssima velocidade. O pedestre, se quiser que ele corra, ou ele desvia da moto quando dá tempo. Essa semana, um pedestre não conseguiu desviar, não foi possível. E aconteceu o que aconteceu. Mas eu já cansei de ver casos assim, principalmente na Afonso Pena. E eu não tô falando mal de motociclista, não, tá? Eu também ando de moto, mas é um caso que a gente vê, é Não, comum. mas hoje com esse tanto de entregadores, né, que a gente está tendo na cidade, o cara está preocupado no celular aqui, na localização, na chamada que ele tem, o celular está tomando atenção. Não é só o veículo automotor de quatro rodas ou mais, não, de duas rodas hoje, infelizmente está acontecendo isso. Né? Você vê o pessoal aí, eles estão afoito com essa situação. Ah, vou ligar aqui, o pessoal está me chamando, eu tenho que ir, quanto mais rápido eu vou ter mais entrega, eu vou ganhar mais dinheiro e está esquecendo da própria E vida. não só a situação de entrega, é cada vez mais comum, dentro do veículo de quatro rodas, claro, né? Mas motos, o cara com um capacete na testa, sem Nossa senhora, retrovisor, pelo amor de andando, Deus. olhando no celular, mexendo no WhatsApp, não havia. Já conversamos sobre isso, coronel. É Inclusive, impressionante, assim, o até ele risco que perde a ele está mobilidade colocando. da cabeça. Exatamente. É o O trauma, né? capacete está Cria-se um equivocado. trauma. O Então, capacete assim, está errado. isso é quase que um suicídio. Qualquer coisa que acontecer, ele vai cair e corre-se o risco de morrer, de bater a cabeça, de acertar alguém. Então, a sociedade hoje também está muito aquém do que a internet foi criada. Não foi criada para isso. Você pode esperar 2, 3, 4 minutos. Se Pare, né? realmente é algo de urgente, pare, encoste Encosta ali, ali e dê uma faça. olhadinha, É. né? Outro caso, outro ponto que a gente tem que levantar, para que o motociclista não esteja assistindo, vai falar que está falando mal de motociclista. Não é essa a intenção, de forma alguma. Estamos citando exemplos. Mas o que acontece muito, eu, por exemplo, eu ando de moto de vez em quando, e aí tem um carro do lado esquerdo da via e ele não dá passagem. E aí você fica lá com o veículo, o farol tá ligado, pressuposto que ele tá olhando o retrovisor, vê aquele farol mesmo de dia, vai chamar muita atenção. Então ele vai ver o veículo, vai dar passagem, que é obrigatório até por lei. Você dá a passagem pela esquerda. E a pessoa não te dá passagem sob nenhuma circunstância. Eu não passo pela direita, porque eu sei que se acontecer algo eu tô errado. Então não vou passar pela direita. Ou eu fico atrás, ou eu buzino para a pessoa prestar atenção, acordar o que está acontecendo ao redor dela, né? Talvez ela não tá percebendo. Em alguns casos eu buzino. E aí o motorista me vê e dá a passagem. Quando eu tô passando, ele com o celular, mandando uma mensagem, ou no ouvido mesmo, ou mandando mensagem, nem preocupa.
Ô, gente, nem para ser um policial militar, né? Para É, atuar isso aí. quando a gente fala dessas situações de incitando motos ou carro que seja, a gente não está criticando quem usa moto ou quem usa carro. É a pessoa É imprudente. a Que ação A fique dela. bem claro, viatura né? sofre muito isso aí. A gente evita passar pelo lado direito. Às vezes a gente vem com sirene, giroflex ligado, Sinalizando. sinalizando, quer passar pela esquerda, o cara não abre. Existe. Se o cara não vê uma viatura Ele não com abre nem para todas polícia. aquelas luzes fazendo aquele barulho, eu só tô Você citando esses deve ter exemplos aqui. Isso é passado diário, várias né? vezes aí Isso é por diário, isso ambulâncias acontece. que estão pedindo vaga Já no cansei trânsito de para ver. sair, a viatura também. O Já pessoal cansei. acha que o certo é, tô na esquerda, vou continuar na esquerda e deixar ele passar pela direita. Mas o Código de Trânsito não resguarda ela nessa situação. Você deixar de dar passagem, o artigo 198 do CTB, ele fala a respeito. É multa, Então, né? se o pessoal cabe a notificação em cima disso aí. É. Então, assim, a pessoa, além dela, a falta de atenção. Então, a pessoa tem que dar a passagem, principalmente para os veículos de emergência. A gente passa por muito desses problemas, de deslocar para atendimento de uma ocorrência de certa gravidade e a pessoa permanecer do lado esquerdo. E isso aqui é na cidade inteira. Isso Se acontece o você tempo descer inteiro. na Anhanguera, você tem isso. Se você descer na Paranaíba, tem isso. Pela Beira Rio, tem isso. Então, a pessoa ela não olha em momento nenhum no retrovisor as sinalizações, não escuta a sirene ligada, infelizmente é desse jeito. Não é E um o, caso de se rir, mas parece até uma comédia e o desse mais povo. incrível, né? Quem mais faz isso é moto. Anda do lado esquerdo, devagar, às vezes ali do lado esquerdo, sem um retrovisor. Eu queria entender o motociclista, o que que tem na cabeça dele, porque ele fica à esquerda, mas ele só corta pela direita, pelo lugar errado. De repente, você toma um susto. Ontem, por exemplo, quando eu fui falar com o senhor no batalhão, voltando para casa, não foi só um motociclista que estava cortando pela direita, não. Um rapaz em um veículo em alta velocidade também cortou pela direita. Tinha uma caminhonete, que o motorista estava mais ou menos no meio da via, não estava nem à esquerda, porque eu ultrapassei a caminhonete. Quando eu estava ultrapassando a caminhonete, veio esse motorista do lado direito em altíssima velocidade. Assustou o motorista da caminhonete, me assustou também. Pela esquerda. Pela direita, quer dizer. Então, assim, foi absurdo. Moto ainda vou dar um desconto, desconto entre aspas, né? Claro que não tem desconto para isso. Mas a moto ela é um veículo muito pequeno, em vista de uma caminhonete, por exemplo, e aí o motorista aproveita desse subterfúgio para cometer esse erro que é Mas, cortar pela Walter, você direita. pensa assim, eu vou jogar para uma cidade maior, um fluxo maior, que a gente tem em Goiânia. Um motoqueiro, quantos motoqueiros estão sendo acidentados aí e com fraturas graves, quando não vai à morte, porque estão nessa situação de cortar pela direita. Algumas cidades, igual você vai em São Paulo, tem uma via só para motos. É entre as faixas. Exatamente. Tem uma exclusiva para motos. É. E as câmeras da cidade filmam todo aquele motoqueiro que está agindo errado, indo para fora dessa faixa, como também os condutores que estão na faixa, de outros veículos que estão nessa faixa. Então, assim, Goiânia você tem lá aqueles recuos que é só para motociclista, só para o motoqueiro, o motociclista parar, que é preferencial para eles. E o condutor do veículo ainda para. Está sendo notificado, está sendo feito, né? Goiânia hoje, grande parte das notificações são feitas através de filmagens. Né? Não tem nem como o cara contestar sobre isso. Mas aí você pega, eu sei que eu vou acidentar, vou me machucar gravemente. Por que que eu vou dar um susto no motorista que está à frente num veículo, que pode ser uma pessoa de idade, uma mulher, um homem, que não está esperando aquele veículo? A tendência da gente é tentar sair da via. E qual que é a saída? Para a direita. E você vai acabar jogando esse cara no chão, vai machucar esse cara, vai trazer um dano muito maior que esse cara está imaginando. Então Pode matar esse cara. ele não tá raciocinando na real gravidade que ele está provocando. Eu vou A vida acrescentar dele em risco. vou acrescentar um pequeno detalhe aqui, técnico, que eu imagino, como eu também trabalho com ensino, então quando a gente vai dar aula para uma pessoa, é pressuposto que ela não sabe absolutamente nada. E quando a gente adota essa postura, o conhecimento, a transferência é bem mais interessante. Porque geralmente ela está ali porque ela não sabe mesmo, normal. Mas o que acontece? Existe um motivo também para a pessoa ela cortar, ela fazer a ultrapassagem pela esquerda, um motivo técnico. Não é só porque alguém um dia decidiu que para fazer a ultrapassagem você quer fazer pela esquerda. E me corrija se eu estiver errado na minha colocação, tá? Mas o que acontece? O motorista, ele fica do lado esquerdo do veículo, dentro de um automóvel. Então, quando o motociclista vai fazer a ultrapassagem, ou outro motorista, a ultrapassagem pela esquerda, porque do lado esquerdo é mais fácil dele Ter a visualizar visualização. do que do lado direito onde ele não está. Claro que ele vê tudo à direita do veículo também, só que
do lado esquerdo é mais eficiente. Então, você que está assistindo, não é alguém um dia que decidiu que ultrapassar pela esquerda é bonito ou é mais cômodo. Não. Existe um motivo técnico para a pessoa fazer ultrapassagem pela esquerda, O maior ponto cego no veículo é onde? Do lado direito. do lado direito, né? Porque você só tem um retrovisor, que é a qual está mais distante de você, e você não tem essa visibilidade toda. Entrou mais por baixo, você não vai ver. Já do lado esquerdo, o motorista ele olhou para baixo, ele vê. Se tiver num E veículo grande, ele vai ver uma motocicleta, Não não vai tem ver só nem um isso carro. comparação, também. sargento. Do Os lado dois, direito tem veículos estacionados, pedestres que abrem a porta, que querem atravessar a via e tem que, às vezes, olhar ali, adiantar um pouquinho a via. Então, até para isso E também. até O pegando. risco de um acidente é maior. Se do Exato. lado esquerdo já tem um certo risco, imagina do lado direito, que tem Onde a todas essas visibilidade é outras menor, né? Pegando um peculiaridades com ganchinho visibilidade aqui no que o menor. coronel está falando, o pessoal que está aí nos ouvindo, nos assistindo, preocupar realmente na hora que vai abrir sua porta para descer, principalmente quem está do lado esquerdo. Está acontecendo muito caso do cara, de repente, abrir a porta, não olhar no retrovisor, abrir a porta e o motoqueiro vem e bate. Ou Passando o pela condutor de direita, um veículo vem e bate. Você entendeu? tem acontecido É, bastante. entra também na parte de você manter a sua segurança. Olha o retrovisor, o motorista, dá uma olhadinha. Ó, o passageiro de trás, pode abrir, agora pode abrir que não vem ninguém. Entendeu? Porque você está estacionando, você está parado, o outro está passando na via. Já vi A isso acontecer. preferência é da via. Aí o cara tem que parar. É igual o cara que vai sair da via, vai sair do estacionamento e entrar na via. Ele tem que esperar o outro passar. Mas aqui, como em várias outras cidades, o cara acha que a preferência também continua sendo dele. Ele está parado, ele vai entrar na frente, E ele tem um vai sair detalhe, louco. né? Pronto. Os veículos eles estão ficando cada vez maiores. Então, antigamente, quando você estacionava o veículo, ficava tantos metros ainda de via. Hoje nós temos veículos Mais largos, né? transitando na cidade bem mais largos, tanto estacionado quanto transitando. Então, isso também requer ainda mais atenção. As vias foram construídas anos e anos atrás. Coronel, o que o senhor e o sargento Ribeiro estão falando agora tem outro detalhe importante que eu vejo acontecer muito no trânsito. Além do motorista que estacionou o veículo dele ter que ter o cuidado de olhar no retrovisor para ver se vem uma motocicleta ou um ciclista ou outro automóvel para não bater na porta dele, é claro que o motorista que está na via, ele não pode ficar tão próximo do veículo que está estacionado. Tem que ter o Mas a intervalo gente ali. pensa assim, no susto que às vezes ele vai fazer. Você está transitando. É claro, o cara está fazendo menção que parou, ele vai querer sair do veículo. Você tem isso na sua cabeça. Então você Uhum. já planejou que você vai afastar. Mas e se vem um outro carro mais acelerado do outro lado? Então, quem está saindo do veículo, perca 2 segundos, 3 segundos, espera o cara Muito passar. rápido, é muito É pouco. muito rápido para você Mais uma vez, colocar em risco a vida. eu acho que você está falando de bom senso, né? Peraí, eu vou sair do carro? Calma, deixa eu dar uma olhada. Não, tá vindo um carro ali. Eu não vou contar que ele vai afastar. Ou se ele vai afastar, e se tiver um carro à esquerda dele que Os está numa imprevistos velocidade? acontecem. Porque o carro que está à esquerda, ele não está me vendo aqui, estacionado, querendo descer do carro, e ele está vendo só o carro que está trafegando à direita dele. Nós É aí temos que exemplos acontece o acidente, aí, né? por exemplo, em alguns países, confesso que eu nunca fui lá, a gente até conversou disso ontem, mas a gente tem informações, por exemplo, que nos Estados Unidos, quando um ônibus escolar está parado e as crianças descendo, ninguém Passa todo passa. mundo. É Para proibido todo mundo. passar, isso eu O sei que eu já pessoal pesquisei. para, É. espera o ônibus todo mundo descer, porque uma criança pode sair da frente do ônibus ali e atravessar. E a multa é E pesadíssima, todo mundo coronel. para, independente da via, eles param. Tem trânsito livre pela frente, mas eles param. Por quê? Preocupação com essa criança dela, como eu citei aqui, de repente, querer atravessar a via, ou tropeçar, ou alguma coisa. O ônibus fechou e saiu, aí todo mundo segue seu fluxo. Isso. Então, assim, é Voltando um aqui no excelente exemplo. assunto ultrapassagem do local. Eu separei um vídeo aqui que deu muito ibope essa semana na internet para vocês dar uma olhada e comentar quem tá errado. Na internet divide opiniões. O pessoal acha que é o caminhoneiro que estava errado e tem gente que acha que é o carro. Então, Antes do- vou colocar. Sabe, espera aí, Ah. só um instante. Antes do vídeo, deixa eu finalizar aqui. Um detalhe que não pode ser omitido. Outro detalhe importante, senhores. Além desse motorista que está descendo do veículo ter o cuidado de olhar no retrovisor para ver se vê um carro, tem outro fator que não comentamos ainda. Motoristas que param no meio da via, tem a vaga para o carro, para ele estacionar. Ele não estaciona o veículo, para no meio da via e desce um passageiro ou aguarda alguém. E eu não vou nem falar sobre carro de aplicativo antes que alguém diga que eu estou falando mal de
de motorista de aplicativo, porque eu não tô. Mas isso não acontece só com motorista de aplicativo também, sejamos coerentes. Acontece com todo tipo de motorista. E eu já cansei de ver isso no trânsito da cidade. Existe a vaga disponível. Eu não sei se o motorista não sabe fazer uma baliza. Eu não sei se ele está com pressa demais e ele acha que tem o direito de ocupar a via pública estacionando o veículo dele. Ele estacionou no meio da via para um passageiro descer ou aguardar alguém. A gente cansa, vocês devem cansar de ver isso. Eu tenho Diário, certeza principalmente absoluta. na área central, em frente ali aquele prédio do executivo, tem a vaga ali de embarque e desembarque, mas a pessoa realmente, grande parte das pessoas optam O por que tem na parar ao cabeça dele? lado, alguém desce ou desembarca, porque ele fala, é bem rápido, é 1, 2 segundos. Mas, Mas coronel, todos os acidentes que a gente tem conhecimento foi eu pensando vejo dessa casos forma, 1, 2 segundos. o senhor me desculpa, o senhor está sendo bonzinho, 1, 2 segundos, não tem caso que a pessoa Sim, estaciona. sim, Coronel, a sim. gente Walter, vai nós na Afonso tivemos Pena. Não, deixa eu só dar mais observando. um exemplo para vocês acabar a indignação de quem está ouvindo a gente, porque você já deve estar acostumado com isso. O cidadão na Afonso Pena, ele vai fazer uma compra numa loja, ele estaciona o veículo dele no meio da via, sequer se dá o trabalho de ligar o O pisca-alerta. cara vai buscar um lanche, ele para na Não, mas porta ali, assim, ó, Pronto, eu vou acabou. desce. passar o caso que aconteceu comigo. Esses dias atrás nós tivemos as provas do Enem. E eu estava em um determinado ponto de prova. E o pessoal, principalmente pais ali que estavam levando os filhos e tudo mais, né? Paravam no meio da rua para conversar, às vezes, com o professor do menino que passou mais uma instrução, mais alguma coisa, e lá parado, entendeu? Mesmo tendo uma viatura parada próximo, mesmo tendo um policial que estava notificando eles. Então, assim, todo mundo quer ter seus direitos. E acha que o direito dele abrange tudo. Que ele é acima da lei, ele é acima de qualquer situação. Você vê esse ponto, não só na compra, na Afonso Pena, a gente depara de vez em quando alguns reclamando que estão sendo feitas notificações do cara parar o veículo ao longo de uma avenida de pista dupla com o canteiro central. Para no canteiro central, você tem 2 veículos, olha o transtorno que você está fazendo. 2 veículos, um do lado do outro, parado, e você ter que passar no meio desses 2 veículos. Às vezes você está com um veículo maior, uma caminhonete que seja, você vai acabar estragando a sua caminhonete, estragando o veículo de alguém e vai ser tratado como se a culpa fosse sua. Então a gente tem muito essa situação de parar, principalmente na porta de colégio. A gente esbarra muito nessa situação, a gente faz as notificações, a gente faz as visitas. Às vezes aquela visita preventiva de passar, mesmo assim o cara não está tendo consciência. Por que eu vou parar meu carro a 20 metros de distância? Eu posso parar na porta para o meu filho descer. É coisa rápida, tudo para o pessoal assim, é rapidinho. Aí pode, né? É o rapidinho. Mais um, Entendeu? Só senhores. que esquece que o direito do outro que está atrás, que quer passar, que está sendo obstruído a sua passagem, seu livre trânsito, entendeu? Que é garantido por lei, está sendo infringido. A última, antes do vídeo do Sávio, vocês conhecem essa ponta aqui da Marechal Deodoro? Já passaram aqui algumas Aqui vezes? do Córrego, né? Conhece aqui. Eu moro Isso. aqui tem só 41 anos. Então o que acontece? Nessa esquina, além de ter acidente de vez em quando, já teve até óbito, inclusive. Pessoal vindo da Marechal e entrando no Trindade na contramão para pegar o retorno Exatamente. na ponte. É o que São sempre mais ou acontece. menos 12 metros de contramão, eu acho. É pouquinho, 10, alguma coisa assim. É o famoso só um pedacinho. É só um pouquinho aqui. Mas a Sempre é pessoa. assim o Não tem acidente. transtorno. É só isso. Sargento, coronel, ali eu canso de ver. De vez em quando eu fico na porta observando. Aí vem o motorista em alta velocidade. Na realidade, Walter, você está imaginando já o cara acidentando, né? Você É já porque eu fica já ali, já vi. visualizou na sua mente o Já acidente. teve Já, né? acidente com óbito, inclusive. E aí o que acontece? E o pior de tudo, a pessoa chega em alta velocidade, ele passa rápido aqui. Já teve gato atropelado, cachorro, criança ainda não, graças a Deus. Mas animais, já tivemos animais atropelados aqui na minha porta já, por causa da velocidade. E a pessoa pega só aquele pedacinho contramão. Aquele pedacinho pode. Já cansei de ver. Eu conto na mão. No mês, dá para contar com uma mão apenas quantos motoristas chegam nessa esquina e viram para a direita, que é o Mas nós correto. somos um país assim do jeitinho, né? Eles querem levar o jeitinho Jeitinho de brasileiro, tudo, né? né? Ah, não, eu não pus meu cinto de segurança, acabei de sair. Sempre assim, a mesma Ah, história. Eu esqueci agora meu documento. Meu farol queimou só agora.
Eu só ia ali na esquina. Eu só É ia sempre ali, assim. ó. O É. capacete não tá na cabeça, mas é porque eu saí aqui agora, já ia baixar o Eu não capacete. sei nem porque que a Sabe o que polícia acontece, né? aborda esse tipo de pessoa, porque já sabe que é o brasileiro. Não, mas Infelizmente é acontece só essa esse situação. pedacinho, policial. É. Não vai dar nada, não. Que é isso? Não, pois é, porque teve um funeral ontem da pessoa que foi só esse pedacinho também. Exatamente. Foi ontem o enterro dela. E foi só um pedacinho também, igual o seu. Mas a pessoa não entende isso. Por isso que a Cinzenta polícia disso, né? militar é uma porcaria, fica me multando. Só porque eu parei na porta da escola, fui deixar meu filho aqui, parei 1 segundo, 2 segundos. Você tava falando das vagas, da vaga do deficiente, da vaga do idoso. É o que mais a gente esbarra. É o que mais gera Entendeu? multa. Pessoas que não Eu, podem estacionar ali. eu sei que em estacionam. Goiânia, até dentro de estacionamento de shopping, por exemplo, a polícia Não entra e vamos longe, multa. não. Mas Vem aqui em aqui. Tumbiara, por que vocês não dão uma voltinha no estacionamento do É supermercado? garantido, mas assim, você tem uma cidade de 15 mil habitantes para você tomar conta também. Você passa. Você espera que o cidadão tenha uma certa consciência das coisas também, né? Que é o básico, é a educação. A Senhores, vaga não é minha. eu E não em queria cima do que você decepcionar tá os senhores, falando, não, né? mas eu acho que se for esperar bom senso, Não. vocês vão Em cima do cansar. que você está falando, até não justificando, mas assim, a Polícia Militar diariamente faz centenas de multas. Muitas das vezes a gente recebe vídeos, tá em cima da faixa, tá até no local do acidente recente. Pode ter certeza que aquele veículo foi multado. As pessoas não sabem, a gente não deixa um papelzinho na multa, hoje é feito no É celular. online. Já cai direto. Então, todas as vezes que eu e o Sargento Ribeiro passamos ali na área central em qualquer rua, automaticamente a gente já tira foto do veículo irregular e aplica a multa. É pelo celular, não existe mais papel. O talionário nosso hoje é eletrônico. Então tem-se essa falsa percepção de que não está tendo a fiscalização. E ela existe. Entenda, Walter, que o coronel falou, a gente passa, faz a notificação. Beleza. Outra viatura que vai passar, vai fazer a notificação novamente. Porque É. ele não estava com a gente, ele estava passando, patrulhando e fiscalizando também. Entendeu? Então, o cara está correndo o risco de levar 2, 3, 4 multas Apesar no que- mesmo local. Ó, em até te- hoje, em até hoje tem espaço de tempo. gente reclamando de radar, falando que não sabia da existência de radares. Até hoje. Estão bem sinalizados. Até hoje a gente vê em rede Nossa, social, tomei é 10 difícil. multas, não sabia daquele radar. A pessoa não vê que a culpado, o único exclusivo culpado é ele. Porque se 90% da população estiver tomando multa, aí eu concordo que deve ter alguma coisa errada. Mas é 1, 2% só. Será que os outros 90, 98, 70, São 51% invisíveis, estão né? errados? É. Então, quando a maioria obedece, faz o certo e não toma multa, é porque o radar está sendo colocado certo ali, ele está bem sinalizado. Mas, infelizmente, a pessoa prefere criticar a polícia, o governo, Os ou órgãos. quem quer que seja, menos quem realmente está errado. É A tudo culpa da consciência. polícia militar. Agora que eu tô conhecendo aqui, é culpa do coronel, do sargento Ribeiro, do Johnny, da sinalização. Mas minha não. Não é culpa minha. Entrar culpa de nesse vocês. assunto da multa. A polícia militar, ela pode multar alguém só por vídeo, por exemplo. Vamos citar a Beira Rio. Tem um cara lá dando cavalo de pau lá, mas a viatura não estava lá. Chamou a viatura estava em outro local atendendo outra ocorrência. Não podia estar lá para verificar. Mas o vídeo não é uma prova? A polícia pode aplicar a multa identificando o veículo com a placa ali? Pode ser feita a notificação. Pode ser feita a notificação. Pode ser feita a notificação. Sargento É uma Ribeiro, prova que ele tem, né? Ele compôs prova contra ele. te peguei agora. Agora eu vou te pegar nessa. Tem um caso interessante, aquele caso interessante acho que é no Maranhão, do motorista de uma Raptor, que ele fez um salto numa Sim. duna, tá. lembra? Foi imitar Isso. uma propaganda. É, Isso. lá. Que acabou com o veículo, enfim. Aquele cidadão, ele pagou, teve uma multa pesada em cima dele, e eu acho que ele perdeu a CNH, eu acho que foi suspensa a CNH dele, não tenho certeza. Mas o que acontece? Na época, o pessoal fizeram alguns levantamentos e informaram, né? O vídeo monitoramento que você está mencionando, quando a fiscalização possui o vídeo monitoramento, aí a multa pode ser aplicada porque é online, digamos assim. Está lá fazendo monitoramento online o tempo todo. Aí tudo bem. Mas quando, por exemplo, eu, um cidadão comum, filmar, pelo meu vídeo não poderia ser aplicada a multa. Pelo menos foi isso que eles disseram na reportagem. Não, mas aí no caso não é um instrumento oficial, né? Exatamente. Por Isso não não ser é oficial, não oficial. poderia ser A utilizado para gente aplicar a pode citar multa. o caso também de um cantor famoso aí em Goiânia que filmou, acho que o filho menor dirigindo,
E ele sofreu As sanções. bastante sanções por conta disso. Um vídeo que ele publicou nas redes sociais. Ah, eu vi. Eu sei até Isso. quem é. E foi numa área privada, ainda por Dentro cima. Dentro do da área condomínio. de É. residência ali dele. Então, assim, ele sofreu algumas sanções, né? Em virtude disso. Ou Então, seja, ele mesmo assim, produziu então prova. as multas podem. A sanção, multa pode ser aplicada. Pode O ser. Detran, claro que assim, eu não sei qual foi a lead final, isso aí possivelmente foi judicializado, ele deve ter Pode ter recorrido. recorrido, ele tem o Pode ser que direito ao lá na recurso e frente tal, né? Pode quem vai quebrar. analisar esse recurso entendeu que não pode. Mas naquele primeiro momento ali aconteceu sim. É, Então vamos deixar lá no final, né, a gente não tem infelizmente essa informação aqui, mas naquele primeiro momento a sanção foi aplicada. tem um caso mais recente que eu vi, inclusive, eu estava olhando, acho que era no Instagram, de um motociclista que ele é influencer, tem muitos seguidores, é claro, e ele fez um vídeo, acho que a 240, 250, uma velocidade muito alta na moto dele. E aí a polícia identificou e prendeu. As motocicletas dele, não prendeu só a que ele usou no vídeo, prendeu, se eu não me engano, 2 motocicletas. Ele perdeu a CNH, ele sofreu as multas e tudo com vídeo dele próprio. Mas nessa situação que você está falando é a mesma que alguns estados estão adotando, que a Polícia Civil está conseguindo mandar de busca e apreensão para os veículos e até prisão Em para o pessoal que cima do que o está próprio cara infringindo algum tipo de produz. irregularidade. Aqui em Tumbiara isso aconteceu, em Bom Jesus isso aconteceu, não vamos longe não. De motociclistas Terem sido praticando reconhecidos, rachas, né? praticando manobras, É aquilo que a gente estava conversando divulgaram nas anteriormente. suas redes sociais e isso fez com que a Polícia Civil solicitasse mandato de busca e desse Tudo aqui E o também juiz teve, dá, procedimento à né? ação penal. aqui também Sim. teve, né? E aí o que acontece? Eu vejo isso como uma forma de desburocratização, porque qualquer vídeo pode ser utilizado para comprovar. Afinal de contas, não vamos ser hipócritas. Se existe um vídeo mostrando a infração, realmente a pessoa cometeu. Tudo bem. Não é do meio oficial, não é do Detran, não é da Secretaria de Segurança Pública, não. Mas existe o vídeo. Isso aí não tem como você contestar. O fato está ali. Não há como contestar aquele fato. Então, baseado nisso, a desburocratização e também a parte da influência, que por mais que a gente queira dizer que as pessoas elas têm cérebro, cada um pensa, mas aquele Influencia. influenciador, de certa forma, infelizmente, ele vai acabar influenciando uma parcela da O nome população. fala, né? Influenciador. Já está influenciando as cabeças, as massas. E muitas das pessoas se levam por esse tipo de situação. Tanto nessa área criminal, de veículos e tal, como também o que estão se batendo muito na tecla, aquela dos jogos online aí. Existiu alguém que ficou demonstrando que aquilo era isso, era mil maravilhas, e era crime. Né? Então estão arcando com isso aí em cima de próprias filmagens que o pessoal está fazendo. Exato. Entendeu? Então as sanções podem vir desde a administrativa como penais. É Então porque eu existe esse tipo de já situação. cansei de ver reportagem já de policial ir na casa do indivíduo com mandado de prisão, colocando tornozeleira eletrônica e buscando o veículo para apreensão. Porque ele fez o vídeo e postou na rede social dele. Ou seja, sem nenhuma burocratização. Mas Aí hoje é põe bonito, né, tornozeleira. Walter? O cara põe na sua rede social, mesmo quem não é famoso, que ele está infringindo as leis. Que ele está indo contrário àquilo que é norma geral de sociedade. Entendeu? Ah, eu acho bonito empinar minha moto, eu acho bonito trocar meu escapamento por aquele barulhento para perturbar os outros. Então eu acho que é certo isso aqui. E acho que está trazendo público para ele. Está querendo crescer a imagem igual muitos que já são famosos conseguiram no começo. E estão esquecendo que eles estão infringindo leis, né? Estão indo contra a sociedade constituída. Então, é crime. Ele está Exato. batendo em cima disso aí. Bom que tá desburocratizando, né? Vai ficar mais simples de resolver esse problema. Ô, Sávio, roda o vídeo, por favor. A gente segurou muito. Coronel, seu tempo tá escasso. Tá. O caminhão. Ih, errou. O carro não. Ah, pronto, aí, ó. O que eu falo? Cortou pela direita. Ele Na verdade, esse vídeo, eu acho que eu cheguei a ver esse vídeo, está rodando. a discussão entre os dois aí veio bem antes, né? Eu não sei o que originou primeiro isso, né? Esse cara do carro aí, ele não tentou simplesmente só passar. Me parece que antes eles já tinham tido algum tipo de atrito, né? Mas, com certeza, os dois estão errados aí, né? Um foi passar pela direita, o outro fechou.
E é isso, a falta de empatia, de Se a paciência, gente a observar, imprudência. Com certeza, talvez ele tentou passar lá atrás, o caminhão não deixou ele passar pela esquerda, e aí buzinou, um provocou o e outro, e o ali você caminhão pode olhar, empurrou. ele estava numa velocidade que ele teria que sair para a direita do caminhão, porque tinha um carro na Sim, frente dele, sim. ele estava Uhum. numa velocidade maior, E um terceiro né? que não tem nada a ver com a Foi história, foi atingido um dos pela mais Também. prejudicados. E É, detalhe que tava em cima de um radar já, né? Sim. chega no Radar radar. ali. Então essa discussão deles aí, eu não sei se tem um pouco antes aí o vídeo, eu acho que eu vi só essa parte também, mas com certeza é algo que veio antes aí, né? Acho que quem tá filmando aí até narra Teve um um pouco conflito entre dessa eles antes, situação. é o que mais Mas é acontece. o que a gente falou no começo, empatia ao próximo, direção defensiva. Se você quer passar pela esquerda, que é o certo, e o cara não tá abrindo, dê uma buzinadinha. Calma. Se ele não abrir, calma. Uma hora vai dar Mas, certo. coronel, A hoje em gente dia, nunca sabe o que o cara da frente está eu passando. afirmo para o senhor com convicção. Numa situação dessa, eu fico atrás. Eu não arrisco pela direita, não, para justamente evitar isso aí. Eu vou tomar por referência só o que a gente está visualizando aqui no vídeo. Independente do contexto anterior, eu vou adotar só o que está sendo apresentado aqui. Então, no caso como esse, igual o rapaz do carro, ele foi para cortar pela direita. Eu acho que ele está errado. Já tá errado. Eu não cortaria pela direita. Eu posso buzinar, e se o motorista, digamos assim, não quiser dar passagem, eu vou ficar lá atrás. Isso ali é uma via de grande movimento, você está vendo a quantidade de veículos. Então, a qualquer momento, você poderia topar com o carro do outro lado. E senhores, Será que ele observem, realmente viu? Porque ele só saiu e jogou. vocês podem observar também, olha a quantidade de veículos do lado esquerdo da via, na frente do caminhão. Eu Qual que não confesso foi que atingido? para mim aqui tá Ah dando lá, um ó, reflexo, a alguém gente deve- não consegue ver a velocidade do radar ali, né? Ó, além do Mas pode carro ser que até uma provocou, rodovia o isso aí, carro da talvez não frente, o seja. caminhão. Ó, são 3 veículos à esquerda da via, nenhum deles está à direita. Tá vendo que engraçado? Sim. 3 veículos Todo à mundo anda esquerda. do lado esquerdo, a A grande esquerda maioria. serve para ultrapassar, não trafegar. Se eu Isso. tiver errado, por favor, me corrijam. Não, é Mas do correto. lado esquerdo, só quem vai fazer ultrapassagem. Ultrapassou? Volta para a direita. Isso é regra. É básico. E olha lá, todo mundo do lado esquerdo. Claro que esse é outro detalhe que eu estou observando, né? Agora, por imprudência de todos, olha o prejuízo que todo mundo aí teve, porque um carro estragou, o caminhão, possivelmente até uma perda total aí. Se ele tinha mercadoria ou se era de empresa, o prejuízo é para a empresa também, E aí, enfim. coronel, Bastava seguir regra de a gente trânsito. pode puxar a imprudência atrás de imprudência. Que a gente não sabe se nesse SUV tem uma 50 criança por hora no ali, banco da Exatamente. Se frente, alguém machucou aí. que a mãe não coloca na cadeirinha porque tá indo só ali, tá devagar. Olha o que aconteceu. E o exemplo é de todo mundo errado aí. Porque quem está atrás está filmando, está com o celular na mão. Uhum. Porque eu falei, eu já tinha visto esse vídeo anteriormente. Ele está narrando, ele vai descer com o celular e continua filmando. É complicado. É isso aí. A única forma de evitar acidente. Não seja imprudente. Obedeça às regras de trânsito. Ainda assim, eles vão acontecer, mas em proporções muito menores, tanto de resultado, de dano ou de morte, quanto de quantidade. Pode ter certeza disso. E outra coisa, gente, é evitar conflitos desnecessários. O cara às vezes não te deu passagem, não é por isso que você vai querer quebrar ele, bater, dar tiro, não é essa situação. É o que a gente vê muito acontecendo também. É morte relativo a problemas de trânsito. Ela está dirigindo de Brigas chinelo, né? relativos a Então, assim, problemas uma de trânsito. série de irregularidades. Ele está dirigindo de chinelo, inclusive, na hora que ele desce, filma. Então, sim. Senhores, eu vou fazer um corte sobre isso que vocês acabaram de falar. A respeito de evitar conflito de trânsito. Isso é muito interessante. A população tem que entrar na cabeça da população. Empatia, nada mais. Porque a gente Regras são feitas para ser obedecida. Regra não é para ser bom para alguém só ou para tá no outro. papel. É para todos, né? todos, para a sociedade. As regras, com certeza, elas vão tirar um direito seu, vai beneficiar alguém e prejudicar alguém. Mas aquilo ali foi feito um estudo. Elas são mutantes, Não é do inclusive. aquém. Né? O que era legal um dia pode ser ilegal, e o que foi ilegal um dia, hoje talvez seja legal. Mas obedeça a regra e pode ter certeza que você não vai ter nenhum tipo de problema. Isso aí. Bom, infelizmente, teremos que encerrar a nossa conversa. Eu já aviso de antemão que eu espero que os senhores voltem. O assunto é muito interessante, muito extenso. Inclusive, nem falamos sobre os acidentes que tiveram recentemente, que eu tenho certeza que todo mundo vai querer o ponto de vista da autoridade, do agente de segurança da nossa cidade. E a gente nem tocou nesse assunto direito, né? Mas teremos que ter outros encontros. De antemão, já fica o convite aberto para os senhores. Voltem, por favor. Com certeza as pessoas vão gostar das informações que elas vão adquirir através dessa conversa que nós tivemos.
Foi um imenso prazer tê-los aqui. E, coronel, eu não sabia que o senhor era tão solícito e aberto e disponível. Isso é muito bom. Por isso que eu insisto no convite. Volte, por favor. Sargento Ribeiro, a mesma coisa. Eu conheci os senhores ontem lá no batalhão e realmente muito simpáticos, muito solícitos. Eu nem esperava tanta cooperação assim. Então, foi um imenso prazer. E reforço a importância, para quem está ouvindo, de ficar atento ao que esses senhores estão falando. Prestem muita atenção no que eles estão falando. Eles vivem. A vida deles é segurança, a vida deles é o seu bem-estar. O trabalho deles é isso. E quando eu falo trabalho, eles não trabalham das 8 às 18, não. Eles trabalham 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não é porque ele está sem a farda que ele deixou de ser um policial militar, que ele deixou de ser um agente de segurança que cuida do seu bem-estar. Isso pode ter certeza. Senhores, alguma coisa, consideração final? Primeiro, agradecer pelo convite, já me coloco aqui à disposição também para futuras demandas, independente do assunto, se for relacionado à segurança pública principalmente, e que todos que estejam ouvindo ou assistindo aí tenham ciência de que as portas dos quartéis estão abertas para todos. Nós recebemos críticas diárias, nós recebemos ataques diários, e é o que eu peço aqui, quando tiver algo errado no trânsito, calma, e é o que eu faço, é o que eu peço aos meus policiais, não vão debater em rede social. As pessoas não sabem o serviço que a polícia militar presta. As portas dos quartéis lá estão abertas. Essas críticas elas são construtivas para nós. Nós não somos perfeitos. A gente erra bastante também. A gente é limitado em quantidade, em qualidade, enfim. Mas você pode ter certeza que não só aqui em Tumbiara, os policiais do 5º Batalhão, eles doam o sangue literalmente, eles atuam, como você disse, em horário de folga, quando em trabalho, de madrugada, de dia, deixa filho para trás, gripado, com N problemas aí na cabeça, mas vai ali para resolver o assunto, para tentar ajudar a sociedade. Então, quer criticar, quer aplaudir, quer algum tipo de situação, vai lá no quartel, vai lá conhecer nosso assunto. A gente não vai na rede social debater isso. Então, eu sou marcado direto. Qual atitude vocês estão tomando? Qual é isso? Nós fazemos o nosso serviço, pode ter certeza disso. A gente só não faz quando não chega ao nosso conhecimento. Mas, assim como você foi lá ontem, a minha sala fica com portas abertas, independente do assunto, ou quiser só ir lá conhecer a nossa unidade, estejam abertos. E pode ir lá para criticar também. A Ma- gente aprende muito com esse tipo de atitude também. Mas a partir de agora, coronel, o senhor tem um espaço para debater. Esse é o espaço. Ele foi criado com essa finalidade. Para que o poder público, o agente de segurança, ele venha e exponha o problema, exponha a situação e mostre também que ele está trabalhando. Porque a população tem uma visão muito equivocada a respeito especificamente do agente de segurança. É muito equivocada. As pessoas não entendem que não é possível ter um policial militar em cada esquina para evitar um acidente, para evitar um assalto. Não tem como. As pessoas criticam muito, eu vejo também muito, falando sobre patrulha de sossego, etc., que liga e ninguém aparece. A pessoa tem que ter em mente que em um sábado comum aqui em Tumbiara tem 1.800 chamados. Então, não tem 1.800 agentes de segurança pública para auxiliar toda a cidade. Então, tem que ter bom senso. Acho que o segredo de tudo é bom senso. E isso é complicado. É, se todo mundo tiver bom senso, se todo mundo fizer a sua parte, igual você falou, um de outro acaba excedendo uma festividade, alguma coisa, mas pergunte ao seu vizinho, verifique a situação dele, que hora que ele trabalha, se ele precisa, se está atrapalhando ele alguma coisa. Se atrapalhar, ótimo. Eu faço festa lá em casa, eu vou em locais, se precisar ouvir o som ali no ambiente, até para você poder conversar, né? Vamos deixar essa situação de perturbação para um outro momento, que ela é bem complexa também, mas nada acontece sem a imprudência, sem que a pessoa se coloque no lugar da outra. Então, façam isso. Se você não quer que aquilo aconteça com você, não façam com o próximo. Obedeça às regras de trânsito. Se o próximo também obedecer, com certeza a gente consegue, quem sabe um dia, se tornar um país de primeiro mundo, evoluir cada vez mais como pessoas, como sociedade, para evitar até às vezes, daqui a alguns anos, nossos filhos, nossos netos vinham aqui falar: "Ó, na época do meu pai tinha acidente, porque uma pessoa não respeitava uma regra de trânsito." Quem sabe eles terão o privilégio de vir aqui e ficar rindo disso, achar isso
como se fosse uma piada, né? Outros países vivem essa realidade que o Sim, senhor está isso já comentando. acontece. Não é o nosso caso, mas a gente sabe que em outros locais essa é a realidade. Realmente a pessoa ela dá risada. Fala, lá tem acidente de trânsito? Que engraçado, aqui não Porque eu tem. desobedeci uma regra simples de trânsito, um pare, Exatamente. não parou numa faixa. Então, assim, eu vou fazer de tudo para que meus filhos possam viver nesse mundo. Façam isso também. Perfeito. Sargento, Somente agradecer o convite, tá? Como o coronel disse, estamos aí preparados para recebê-los novamente, para estar aqui com vocês no próximo convite. E, assim, basando tudo que os senhores falaram a respeito da instituição, que nós somos seres humanos, somos tirados da sociedade, passivos a erros e acertos também, entendeu? Então, às vezes o policial errou, mas ele errou porque é humano, né? E aquele momento, às vezes foi um momento crítico, de crise, que a gente tem que debelar conhecimentos que às vezes a gente nem tem para resolver uma crise que não foi provocada pelo policial, não foi provocada às vezes por A, mas foi por B, e a gente tem que gerenciar isso tudo. Então, perdoem as falhas, estamos aí para aprender, como qualquer cidadão, como qualquer profissional, passivos a erro. Então, estamos aí prontos para recebê-los quando necessário. perfeito. Muito obrigado, Sargento. Bom, é isso então, pessoal. Encerramos mais um episódio. De muitos, eu espero. E muito obrigado.